Olá, irmãos e irmãs, estamos começando mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. O capítulo de hoje é o 141, Pior para eles. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos. Lucas capítulo 4, versículo 21. Tomando lugar junto aos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus, após ler algumas promessas de Isaías: hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos. Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos que, à primeira vista, parecem vagabundos interesseiros. Todavia, é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais, compilando-lhes o espírito ao exame e à consulta. Eles próprios não saberiam definir essa convocação sutil e silenciosa que os obriga a ouvir. Por vez, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações que aparentemente não os interessam. Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto, em vista do código de gentileza e de respeito mútuo. Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras, que o compelem a ouvir. É que soou o momento de revelação espiritual para eles. Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa os ombros. E se pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa admoestação do Mestre no infinito da alma. Hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos. A misericórdia foi dispensada. Deus Jesus, em alguma coisa de sua bondade infinita. Cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles. Olá, irmãos e irmãs, estamos começando mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. O capítulo de hoje é o 141, Pior para eles. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos. Lucas capítulo 4, versículo 21. Tomando lugar junto aos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus, após ler algumas promessas de Isaías: hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos. Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos que, à primeira vista, parecem vagabundos interesseiros. Todavia, é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais, compilando-lhes o espírito ao exame e à consulta. Eles próprios não saberiam definir essa convocação sutil e silenciosa que os obriga a ouvir. Por vez, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações que aparentemente não os interessam. Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto, em vista do código de gentileza e de respeito mútuo. Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras, que o compelem a ouvir. É que soou o momento de revelação espiritual para eles. Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa os ombros. E se pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa admoestação do Mestre no infinito da alma. Hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos. A misericórdia foi dispensada. Deus Jesus,
em alguma coisa de sua bondade infinita. Cumprir-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles. Então, vamos começar a falar agora um pouco do assunto, né? Esse texto nos fala sobre a volta de Jesus para a sua cidade natal, que é Nazaré. Ele visita uma sinagoga e naquela época era possível que os visitantes deixasse que os visitantes escolhessem um texto e fizessem a leitura daquele dia, né? E Jesus ele escolhe Isaías, que tem uma fala muito importante sobre o Messias, né? Quando ele diz: hoje vos cumpre essas escrituras em vossos ouvidos. Quando ele quer dizer que o Messias finalmente chegou, né? Que a profecia se cumpriu. Aí ele começa a falar, né? Quando ele fala que quando ele se refere aos nossos ouvidos, ele não está falando dos nossos ouvidos físicos. Ele quer dizer para que nós consigamos abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, principalmente o nosso coração, a nossa alma, para que o verdadeiro Messias, que é Jesus, entre no nosso coração, né? Um Messias diferente do que era esperado na época, que não vinha de origem nobre, não vinha de uma família nobre, mas que era muito rico em amor e compaixão, né? Todos nós, na nossa vida, temos um momento marcante pelo conhecimento e pelo entendimento do que é o Cristo nas nossas vidas, né? Através da fé. Aqueles que ainda estão perdidos na sua fé, muitos buscam sem saber ao certo o que vão encontrar, né? Muitos até debocham daqueles que acreditam por achar uma besteira, né? Ter uma fé naquilo que é invisível, naquilo que não é palpável. Muitos buscam de forma curiosa, que se acham entendedores da vida de Cristo e por isso se acham mais importantes do que os demais, né? Quando na verdade nós sabemos que ainda temos muito pouco conhecimento da grandiosidade desse amor, né? E de toda a bondade que vinha junto com a vida e com a trajetória de Cristo. Mas essa curiosidade também pode ser a espiritualidade plantando de alguma forma, que é isso que o texto nos fala, né? Que nada é por acaso, que a espiritualidade muitas vezes planta essa curiosidade como uma sementinha que vai ser germinada ao longo do tempo e vai crescer dentro do nosso coração, mesmo que a gente vá num primeiro momento porque nós conhecemos alguém que nos convida, mesmo que nós aceitamos naquele momento ali, mesmo que apenas da boca para fora, como se diz, e aos poucos aquilo vai entrando no nosso coração, mas o chamado, ele existe, o chamado sempre existe, né? E nós sabemos que nada do que acontece na Terra foge do nosso plano encarnatório, nada aqui é por acaso, né? Esse despertar que para algumas pessoas demora um pouco mais, para outras demora menos, aquela velha história de que uns buscam por amor, outros buscam na dor, né? Mas essa antecedência espiritual, ela existe, né? Essa influência espiritual, ela existe para que em algum momento nós estejamos sempre buscando, mas em algum momento na nossa vida terrena nós começamos a sentir falta, né? Algo que nos complete através da nossa intuição. E é esse momento que a gente acaba conseguindo se conectar mais forte com a nossa fé, né? Nós só não podemos, depois de conhecer esse Cristo, conhecer a dimensão, o amor desse Cristo, alegar ainda ignorância,
né? Nenhum de nós pode dizer que não foi alertado sobre a importância da fé, sobre a importância do amor ao próximo, né? Sobre os ensinamentos divinos. Todos nós temos o mínimo de conhecimento, mas nós também temos o livre-arbítrio de querer seguir ou não. Essas escrituras, elas se cumprem a todo momento e de diversas formas diferentes, né? A espiritualidade, ela manda esses alertas sobre esse caminho verdadeiro, mas nós é que ainda somos muito relutantes em muitos momentos, né? Precisamos entender que Deus chama cada um de formas diferentes, independente da religião, seja frequentando um centro espírita como nós, seja frequentando a igreja católica, seja frequentando uma igreja evangélica. Os evangélicos, eles falam muito uma frase que eu gosto muito, que é o aceitar Jesus, né? Quantos de nós aceitou Jesus de fato em nossos corações, na nossa vida? Tem uma imagem que eu gosto muito, que é Jesus batendo numa porta. E aquela porta, na verdade, é o nosso coração. Ele bate o tempo inteiro, mas é que nós é que temos a chave, né? Essa porta, ela só abre pelo lado de dentro. Então, nós é que temos essa abertura para deixar Jesus entrar de fato na nossa vida através das nossas escolhas, do nosso modo de vida, da nossa fé, do nosso amor ao próximo. Quantos de nós ainda não conhecem, e nós, como amigos, como família, nós julgamos o outro, né? Mas nós também precisamos entender que assim como nós recebemos o nosso chamado através da espiritualidade e seguimos, né, muitos ainda não conseguem, né? Muitos ainda de fato não conseguiram ainda se abrir para esse amor de Jesus, né? E o caminho de fé de cada um é individual. Não adianta, né, aquela mãe rezar ali pelo seu filho se ele não segue aquele caminho, né? Ele precisa aprender, mas ele precisa aprender no tempo dele. As coisas só vão acontecer quando ele estiver pronto e preparado para aceitar aquele caminho, né? Mas esse alerta, esse acalento no nosso coração nós recebemos o tempo inteiro. Eu lembrei de uma frase, de uma historinha de Chico, que diz que uma moça encontrou Chico no aeroporto e falou para ele que ela era espírita, ela seguia já, né, toda a doutrina, que ela gostava muito dos livros de Chico, e ela questionou Chico, falou: Chico, eu não consigo fazer com meu marido deixe de ser católico e aceite ser espírita. E Chico pergunta para ela, acredito eu que não com essas palavras, né, mas ele é um bom católico? Aí ela responde: sim, ele é um bom católico. Então por que ele precisa mudar de religião? Se ele tem a fé dele lá, se ele consegue praticar a fé dele lá, se ele é um bom cristão sendo católico, ele não precisa mudar de religião, né? E eu acho que isso a gente precisa também repensar com relação a algumas intolerâncias religiosas, né? Nós não temos um caminho certo. O único caminho certo é Jesus, né? Eu falo que é o ponto final. O caminho que a gente segue até ele é de cada um, é a trajetória de cada um e faz parte do nosso plano encarnatório. Para finalizar, eu queria ler para vocês a passagem que Jesus leu na sinagoga, que é Isaías 61, capítulo 61, versículo 1, que diz assim: o Espírito do Senhor repousou sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção a levar a boa nova aos humildes, a curar o coração aos doloridos, a anunciar aos cativos a redenção e aos prisioneiros a liberdade. Que nós, dentro das nossas possibilidades, do nosso amor ao próximo, nós também consigamos levar a boa nova através da nossa evangelização, que nós consigamos acalmar e curar esses corações doloridos, tão aflitos, ainda mais em todas as turbulências que estamos vivendo nos últimos tempos, né? E que nós consigamos
né, principalmente aos prisioneiros à liberdade, não os prisioneiros de forma física, mas todos aqueles que de alguma forma se sentem aprisionados nas tristezas, nas dores, nas angústias, nas doenças, né? Que nós consigamos de alguma forma ser representantes de amor na vida do próximo. Muito obrigada e até o próximo estudo.